Eu quero falar hoje sobre como agir em meio à adversidade. Se você tiver a sua Bíblia e puder acompanhar comigo, em 2 Reis, no capítulo de número 3, ou melhor, capítulo de número 4, diz assim o texto, capítulo 4, versículo 17 em diante. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Esse é o texto que eu quero tomar como base para falar sobre como agirmos no meio da adversidade. Eu estou falando para alguém que nesse momento vive um momento de dilema, de adversidade, de luta, um momento de batalha, de guerras. E talvez você pergunte: o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida com Cristo é que Ele nos providenciou este livro, a Bíblia Sagrada. Este livro é o nosso manual. Este livro nos mostra o que fazermos em qualquer circunstância da vida. Esse livro é um livro atual. Ele foi escrito num período de cerca de 1.600 anos, por quase 40 homens, em diferentes ocasiões, de diferentes níveis culturais, em diferentes locais, em diferentes esferas da sociedade, diferentes culturas. Mas este livro, ele contém uma palavra de Deus para o homem moderno. Ele contém uma palavra para aqueles que viveram no passado, para os que vivem hoje e para os que viverão depois da nossa geração. Por isso que a Bíblia diz que esse livro não passa. Esse livro, as palavras deste livro são eternas. Jesus mesmo disse que passarão o céu e a terra, mas essas palavras não hão de passar. Elas continuam atuais. E por isso essas palavras têm uma resposta para nós hoje. Ou melhor, este livro sagrado tem uma resposta para mim e para você hoje. E Deus nos mostra essas respostas a partir de episódios que foram registrados, deixando-nos, portanto, lições extraordinárias para a nossa vida. Nesse texto que nós lemos, vemos uma mulher sunamita, uma mulher de Sunem. Ela era uma mulher muito bem posicionada financeiramente. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, sempre que ia naquela região, precisava se hospedar na casa de alguém, e essa mulher notou o profeta. Ela chegou a chamar o seu marido e disse: olha, este homem que passa por aqui, nossa cidade, que vem nos visitar em nossa casa, este homem é um santo homem de Deus. Ele é digno de que façamos para ele um local para que ele possa se hospedar. E ela, com a aquiescência de seu marido, construiu
na sua própria casa, em um andar de cima, um aposento para o homem de Deus, para o profeta. O profeta se sentiu comovido com a atitude daquela mulher, chamou o moço que trabalhava com ele, o seu secretário, e disse: olha, essa mulher tem nos abençoado muito. Essa mulher tem sido canal de bênção para Deus, de Deus em nossa vida. O que nós faremos para abençoar essa mulher? O moço que estava com ele disse: olha, essa mulher já é rica, ela não precisa de nada. Ela tem terras, ela tem dinheiro. Mas tem uma coisa que ela não tem filhos. E o marido dela já é avançado em idade. Então o profeta orou a Deus e pediu que Deus desse àquela mulher um filho. O versículo 16 do capítulo 4, ele profetizou sobre a vida daquela mulher. E disse a ela: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Essa foi a palavra de Deus liberada para aquela mulher. E o versículo 17 diz que ela concebeu e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então ela foi alvo da misericórdia de Deus. Ela foi alvo da palavra profética do homem de Deus. E a palavra de Deus se cumpriu no tempo determinado. Eu aprendo já um princípio aqui. Eu estou falando para quem talvez seja alvo da bênção de Deus, alvo das promessas de Deus. Às vezes, quando nós somos abençoados por Deus, somos alvos do seu amor, de sua promessa, de sua misericórdia, nós achamos que por causa disso não passaremos por adversidades. E quando a adversidade bate em nossa porta, nós não compreendemos, nós não entendemos e até passamos a questionar, até passamos a falar com Deus e perguntar a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso se eu sou fruto de uma promessa? Se o Senhor liberou uma promessa para a minha vida? Não. O fato de sermos escolhidos por Deus, chamados por Deus, termos promessas de Deus em nossa vida, não nos deixa imunes às adversidades, às lutas da vida. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela era uma mulher abençoada, mas um dia a adversidade bateu na porta daquela mulher. A Bíblia diz que o filho dela, fruto da promessa de Deus, adoeceu. O menino saiu para trabalhar de manhã com o pai, e lá no campo o menino começou a sentir dores na cabeça. O pai mandou o menino para casa. A mãe recebeu o menino em casa. E aqui está a primeira atitude desta mulher no meio desta adversidade. O texto sagrado diz que a mãe esteve com o menino nos seus joelhos até o meio-dia. E o menino então morreu. A primeira coisa que nós vamos aprender: o que fazer no meio da adversidade. Como agir no meio da adversidade. A primeira coisa é: faça a sua parte. Qual foi a parte desta mãe? A parte desta mãe foi segurar o seu filho, ter o seu filho no regaço. Seu filho precisava naquele momento do seu apoio, precisava naquele momento do seu amparo. E isso mostra que ela estava disposta a não desistir do seu filho. Esta era a parte dela naquele processo de adversidade. A primeira coisa que você deve entender, a primeira postura, a primeira atitude no meio de uma adversidade é não cobrar de Deus, mas fazer a sua parte. Tem muita gente que, quando é assaltada pela adversidade, seja uma doença, desemprego, até mesmo a morte,
desiste de tudo e acha que Deus é o único que deve agir no meio desta luta, desta tribulação. Mas esta mulher entendeu que o papel dela enquanto mãe era ter o seu filho consigo, era dar a proteção que ele precisava, era dar o apoio que ele precisava. Você não vê ela buscando, clamando, reclamando de Deus, não. Ela segura o menino em seu regaço até que o menino morre. Pastor, qual é a primeira atitude que eu devo ter no meio da adversidade? É não reclamar, é fazer a sua parte. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que é nós que temos que fazer, que é você que tem que fazer. Então a mulher simplesmente pegou o seu filho e segurou no seu braço. Olha o que diz o texto: e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. O que você está fazendo? Qual tem sido a sua parte na tentativa de solucionar os problemas desta adversidade, na tentativa de driblar esta adversidade? O que você tem feito? Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você fazer alguma coisa. Chegou a hora de você fazer a sua parte neste processo. Talvez a sua adversidade seja com um filho drogado. E o que você tem feito ao lado desse filho? Talvez a sua adversidade seja uma filha na cama, ou seja, um marido problemático. O que você tem feito no meio desta adversidade? Muita gente faz somente cobrar de Deus e perguntar a Deus: Deus, onde está o Senhor? Por que o Senhor não entra com providência? Por que o Senhor não opera o milagre? Esta mãe fez diferente. Silenciosamente pegou o seu filho, segurou nos seus joelhos até o momento em que a criança morreu. Então essa é a primeira. Quando Jesus perguntou a Marta e a Maria onde tinham posto o corpo de Lázaro, e ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele não levanta a mão e diz: pedra, sai, abre-te, como naquele filme, né, que nós assistíamos quando éramos crianças. Abre-te, Sésamo, e a pedra da caverna se movia. Não, Jesus disse: tirai a pedra. O poder de ressuscitar é dele, mas tirar a pedra é com vocês. Então existe a nossa parte no processo da adversidade. É como aquela pessoa que ele quer que Deus abra a porta de emprego para ele, mas ele não levanta de manhã cedo para bater na porta do empregador. Ele não levanta de manhã cedo para colocar currículos nas empresas. Ele não levanta de manhã cedo para ir fazer o que nós costumamos chamar aqui de o bico ou o biscate, fazer a parte dele nesse processo. Qual é a sua parte? O que você pode fazer? Deus está esperando. Isso já é parte do processo de se posicionar diante de Deus, de tomar posturas diante de Deus. Deus gosta, Deus ama pessoas que se posicionam, de pessoas que têm posturas diante dele. Essas pessoas, elas têm mais probabilidade de alcançarem a bênção do Senhor. Então esta é a primeira postura que você deve ter hoje. Essa é a primeira resposta para a pergunta: o que devo fazer diante da adversidade? A primeira é tomar postura, é assumir o seu papel, é fazer a sua parte. Ela assumiu o papel de mãe. Lembre que o marido estava trabalhando e trouxe para ela. E ela em nenhum momento jogou de volta para o marido. Ela assumiu o papel que era dela, o papel de mãe, de dar o apoio emocional ao seu filho, de tê-lo consigo sobre os seus joelhos, até o momento em que a criança expirou. Talvez você esteja
se sentindo culpado por algum ente querido que morreu, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o que você fez. Porque talvez você tenha, numa linguagem bem baiana, suado a camisa em favor dessa pessoa, e no entanto você está agora lamentando porque essa pessoa partiu e você se sente culpado. Ora, se você fez a sua parte, se você se sacrificou, se você doou o seu tempo, se você levou o médico, se você chorou, se você orou, se você esteve ao lado, então não há motivo para você se desesperar. Tenha calma, tenha paciência. Assumir a postura é uma atitude que nós devemos ter no meio da adversidade. A segunda coisa que nós precisamos aprender com essa mulher é sobre equilíbrio emocional. Eu já preguei algumas vezes nessa mensagem e em outras, e já falei sobre a importância de ter equilíbrio emocional no meio da adversidade. Enquanto você se prepara para receber esse segundo tópico, aqui no nossa tela está o QR Code para você abençoar o nosso canal, e também tem o nosso Pix, o código do nosso Pix, para você abençoar o nosso canal. Equilíbrio emocional é fundamental no meio da adversidade. A pior coisa é quando uma pessoa se desespera no meio da adversidade. A forma como você reage no meio da adversidade vai determinar que tipo de crente você é, quem você de fato é, quem é você. Você lembra que Josué, em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando chegou aos ouvidos dele a notícia de que vinha uma grande multidão contra ele, a reação dele foi orar. Isso mostra equilíbrio emocional. Você pode estar até sendo assaltado em seu coração pelo medo. Você pode até se sentir desestabilizado. Mas você, ao mesmo tempo que sente o medo, você também controla o medo. Você tem inteligência emocional para responder às adversidades da vida. Como foi que essa mulher respondeu ao fato de ter agora no seu joelho o filho morto? O texto do versículo 21 diz que ela subiu e deitou o garoto na cama do homem de Deus. Você pode parar para pensar um pouco nessa cena? Você pode imaginar esta cena? Ela se levantou calmamente. Ela não gritou como José do Egito gritou lá no livro de Gênesis, em um momento de muita instabilidade emocional. Ele gritou tanto que a Bíblia diz que a casa de Faraó, a casa do governador, ouviu os lamentos, o choro de José. Essa mulher, no entanto, ela tem no seu regaço o filho morto, mas eu posso imaginar ela silenciosamente pegando o seu filho, subindo até o quarto do profeta e colocando o filho dela na cama do profeta. Isso chama-se equilíbrio emocional. A segunda coisa que nós devemos fazer no meio da adversidade é agir de forma controlada, tendo nossas emoções controladas. Isso é controle emocional. Isso é de fundamental importância para que você não perca não somente o controle das emoções, mas o controle de tudo que está acontecendo ao seu redor. Essa saúde emocional, esse controle emocional é importante para que as pessoas ao seu redor também não sejam atingidas
pelo problema, não sejam atingidas por você, não sejam atingidas pela adversidade na qual você já está envolvido ou envolvida. Isso é muito importante. Então a primeira coisa é assumir postura, é fazer a sua parte nesse processo. A segunda coisa é ter controle emocional. E aí vem a terceira coisa. A terceira coisa importante nesse processo, ela tem a ver com esta segunda que eu acabei de falar. Ela diz que chamou o seu marido. Olha só, ao chamar o marido, ela não joga sobre ele o problema. A terceira coisa é essa: proteja as pessoas que estão ao seu redor. Proteja as pessoas que podem sofrer mais ainda quando a adversidade estiver no clímax, quando a adversidade estiver no ponto máximo. Então proteja as pessoas ao seu redor, principalmente nós que somos pais, nós que somos lideranças, que somos pastores. Não podemos agir de forma a deixar outras pessoas desequilibradas ao nosso redor. Então, vamos recapitular? Primeiro, faça a sua parte. Segundo, tenha equilíbrio emocional. Terceiro, não atinja as outras pessoas. Ela diz simplesmente para o seu marido: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aí já vem a quarta lição. Ela já tinha um plano em mente. Irmãos, amigos, quão terrível é quando nós estamos perdidos no meio da adversidade, a ponto de não sabermos o que fazer. Olha, quando o problema se instalou, imediatamente ela já sabia o que fazer. Que coisa extraordinária, não? Você ter um equilíbrio emocional a tal ponto de você já ter em mente o que fazer no meio da adversidade. Você não fica perdido. Quantas pessoas nós temos visto perdidas, até mesmo lideranças, líderes. Gente que não sabe fazer no meio da adversidade. Gente que não tem um plano B. Não tem um plano A, muito menos um plano B. Essa mulher já sabia o que ia fazer. A palavra dela no versículo 21 já demonstra, no versículo 22, já demonstra que ela tinha uma capacidade de agir no meio da adversidade. Tem muitas pessoas que são neutralizadas no meio da adversidade. Essa mulher não. Esta mulher, ela tinha em mente o que fazer. Isso é muito importante. Nós estamos vendo ultimamente aí o boom do coaching, não é? Talvez isso que eu estou falando para você aqui fosse os tópicos de uma aula de coaching. Só que a Bíblia Sagrada, ela já nos mostra esses caminhos antes do boom da liderança baseada em coaching. A Bíblia Sagrada já nos apresenta caminhos para a vitória na vida de quem quer ter sucesso, na vida de quem quer passar aqui pela terra e ser notado, e deixar um rastro de vitória, e ser exemplo para a sua geração, deixar um legado de vitória para as pessoas. Então, deixa eu aqui ser, entre aspas, um profeta. Não vou ser o seu coach, eu vou ser um profeta de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, tome postura, faça a sua parte neste processo. E aqui eu aproveito para dizer para você: pare de reclamar, assuma o seu papel neste processo de luta e de adversidade. Pare de ficar jogando para cima das pessoas, procurando um culpado. Assuma o seu lugar. Segundo, tenha equilíbrio emocional. Pare de ficar gritando, reclamando, colocando lá nas redes sociais, reclamando do pastor, reclama da igreja.
num histerismo desnecessário, procurando culpar todo mundo, apontar o dedo para todo mundo. Não, tenha equilíbrio emocional. Essa mulher calmamente carregou o seu filho, subiu ao quarto, colocou na cama do profeta. Em terceiro lugar, não jogue sobre as pessoas o seu desespero. Foi o que ela fez. Ela falou com o marido sem lançar sobre ele nenhum resquício, nenhum sinal de desespero. Em quarto lugar, ela tinha em mente o que fazer. Ela já sabia o que ia fazer. Você sabe o que fazer no meio dessa adversidade? Certo, é claro. Tem luta em nossa vida que a gente fica sem saber o que fazer. Mas escute, eu estou falando com alguém. Se você já é crente, eu estou falando com pessoas que têm um Deus todo-poderoso. Essa mulher sabia de onde vinha o filho dela. Ela sabia que o filho dela era fruto de uma promessa pelo homem de Deus, feita a ela pelo homem de Deus. Então ela já sabia o que ia fazer. Ela tinha que ir a quem? Ao homem de Deus. Ao homem que profetizou aquela criança na vida dela. O crente, o servo de Deus, ele tem um Deus sobre a sua vida. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que controla a sua vida. Que tem todas as circunstâncias da vida sob seu domínio, sob seu controle. E o crente sabe a quem procurar na hora da adversidade. O crente, e por saber quem vai procurar, já sabe o que fazer. Esta mulher sabia o que ia fazer. Ela disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Que coisa maravilhosa, né? Então ela sabia o que ia fazer, ela sabia o que fazer no meio da adversidade. Em quinto lugar, o marido dela pergunta, ela, minha querida, para onde você vai hoje? Por que você vai ao homem de Deus hoje? Hoje não é lua nova, não é sábado. Isto é, não é aquele dia propício para procurar o homem de Deus, conforme o costume da época. Não é o dia propício para encontrar o profeta do Senhor. É como se alguém quisesse dizer: hoje não é dia de igreja, hoje não é dia de procurar o pastor, hoje não é dia de jejum, não é dia de consagração. O que você vai fazer na igreja? Olha o que ela responde. Ela já antecipa: tudo vai bem. Mas ela tinha um filho morto na cama. Como é? Olha o nível de controle emocional desta mulher. Ela tinha um filho morto na cama. No entanto, ela disse: maridão, vai tudo bem. Você não precisa ficar aflito, você não precisa se preocupar, vai tudo bem. Isto aqui é sinal da verdadeira paz em Deus. E aqui eu aprendo outro princípio. Qual é o princípio que eu aprendo aqui? Não adianta você também compartilhar com quem não vai poder lhe ajudar. Não adianta você compartilhar com gente que só quer saber o que você está passando e nada mais. Tem coisas em nossa vida, irmãos. Eu vou falar aqui algo que talvez você ache estranho. Tem coisas em nossa vida que nem na igreja a gente fala. Tem coisas que são muito íntimas, que são muito pessoais. Eu não sei se eu falei para você na última live que Elias, ou melhor, perdão, Jesus, quando estava no Getsêmani, ele foi orar com 11 dos seus discípulos. Lá no Getsêmani, ele se separou e orou em determinado lugar do jardim com apenas 3 deles, que eram os 3 com os quais ele sempre costumava orar. Mas teve uma hora que ele se afastou dos 3 e foi orar sozinho. Fiquem aqui enquanto eu vou além orar. E lá na solidão daquele jardim, afastado dos seus discípulos, ele fez a oração
mais complicada da sua vida. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Meu amigo, meu irmão, que oração pesada essa. Você acha que os discípulos teriam condição de ouvir Jesus falar isso? Eu sempre gosto de meditar sobre isso. Será que eles poderiam ouvir isso de Jesus? Porque Jesus, horas antes, tinha dito para eles: eu vou para Jerusalém, serei morto, serei preso, vão me maltratar, vão me bater, sofrerei na mão dos gentios e depois eu vou morrer. Agora, como é que ele, que havia dito essas palavras e ainda disse que haveria de ressuscitar ao terceiro dia, agora oraria diante dos discípulos, dizendo: se possível, passe de mim este cálice? Possivelmente os discípulos não entenderiam. Jesus precisava, portanto, falar isso, abrir o seu peito, abrir o seu coração, a sua alma, para o único que poderia lhe entender. Tem coisas que a gente sabe que só tem uma pessoa que pode nos entender. Esta mulher sabia disso. Ela disse ao marido: vai tudo bem. Não adianta eu jogar sobre você. Não adianta eu me desabafar com você. O que eu quero agora é a volta do meu filho. Eu quero que meu filho volte à vida. E você não vai poder solucionar isso. Ela deve ter pensado em seu coração. Então eu só quero que você mande o moço com a jumenta, porque eu quero ir ao homem de Deus. Está tudo bem. Então, é saber na adversidade, você tem que saber a quem você vai procurar. Ana, por exemplo, desabafou. O maior desabafo de Ana não foi com o marido, embora o marido fosse a pessoa mais íntima dela. O marido chegou a dizer: minha filha, não fique triste. Por que você não come? Por que você só chora? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana não disse nada a ele, porque ele não podia solucionar o problema de Ana. Mas lá no templo, quando o sacerdote Eli, homem de Deus, o profeta do Senhor, a viu orando de forma estranha, ímpar, ele até pensou que ela estava bêbada e foi falar com ela. Disse: mulher, afaste de você esse vinho, pare de beber. Ana disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu falo com Deus da angústia da minha alma. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. E ela derramou a sinceridade da sua alma diante do homem de Deus. Então não é tudo que eu falo com todo mundo. Não é todo pedido de oração que eu faço na igreja. Existem coisas que são muito íntimas, são muito pessoais. E essa mulher sabia disso. Uma coisa que você precisa saber na adversidade é não contar tudo para todo mundo. É procurar a pessoa certa. E também para falar a coisa certa. Essa mulher sabia disso. Esta é uma postura que você deve tomar no meio da adversidade. Gente que fala muito, que conta a vida toda para todo mundo, vai ter sérios problemas lá na frente. Isso é necessário dizer nessa geração que se expõe demais, até nas redes sociais. Muito bem. Ela disse, simplesmente, ela disse: vai tudo bem. A outra lição que nós aprendemos sobre como agir no meio da adversidade é que quando a Bíblia diz no versículo 24: então albardou a jumenta e disse ao seu moço, preste muita atenção a isso, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Essa mulher tinha um foco e ela estava disposta a não desistir daquilo que ela tinha estabelecido em seu coração. Isso é importante dizer porque às vezes somos tentados a desistir do propósito, a desistir do plano
que estabelecemos em nosso coração para alcançarmos uma resposta da parte de Deus. E nós somos tentados a desistir, porque às vezes também recebemos interferências de todos os lados, de gente que quer fazer nos desistir, de gente que quer nos fazer desistir. Essa mulher disse: não, olhe, anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Nós não vamos parar por nada. Eu tenho um foco e eu vou chegar aonde eu quero chegar. Esta é outra postura. Esta é outra forma de agir no meio da adversidade. Não pare. Estabeleça o seu foco. Onde é que você quer chegar? Eu não vou parar. E disse ao moço: não pare. Você só vai parar quando eu disser para você. E aqui outro princípio. É saber a hora de parar. É saber quando parar e onde parar. Amigo, irmão, compartilhe essa live. Deus está falando com você e quer falar com centenas de outras pessoas que vão ouvir, que vão assistir essa live. Não pare, não desista. Se você estabeleceu um foco, não permita que interferências externas desviem você deste foco. Essa mulher estabeleceu um foco. Olha só que coisa linda. Quando ela encontrou com o homem de Deus, quando ela chegou no lugar, eu vou ler aqui o texto para que você entenda bem. Diz assim, no versículo 25 do capítulo 4 de 2 Reis: partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com seu marido, com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Ela está falando aqui, ela está respondendo para o moço, para Geazi. Sabe, irmãos, tem gente que não vai adiantar você parar para ficar falando. E aí, minha irmã, vai tudo bem? Vai tudo bem. Meu irmão, vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque tem pessoas em nossa vida que não vai valer a pena você sentar de tarde no sofá da sua casa e desabafar. Ela sabia quem deveria ouvi-la. Ela sabia a quem falar, com quem falar. E então ela respondeu também para ele. Ela respondeu para o marido: vai bem. E ela respondeu para o moço, o secretário do profeta. Ela poderia até, ali passando na triagem, né, do secretário. Lembra quando você chega em algum lugar e você diz assim: eu quero falar com fulano. E a pessoa diz: pois não, eu sou o secretário, a senhora pode me adiantar o assunto? E ali você diz o assunto para que o secretário leve àquela pessoa. Foi assim que Eliseu fez com ela. Vai lá perguntar para ela, porque para ela estar aqui não é lua nova, não é sábado, não é dia de sacrifício, e ela está vindo aqui, deve ter acontecido alguma coisa com essa mulher. Pergunte ela: vai bem com ela? Vai bem com o marido dela? Vai bem com o filho? O que está acontecendo? E ela respondeu simplesmente: vai bem. Porque ela tinha um foco. Ela sabia com quem ela queria falar. O versículo 27 diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. O comportamento dessa mulher com o profeta é diferente do comportamento que ela teve com o marido e com o moço. Ah, não. Nos pés do profeta, ela se jogou, ela se lançou aos pés do profeta. Ela sabia que aquele homem, aquele santo homem de Deus, como ela considerava, tinha a resposta para ela. Sim, porque foi ele quem, debaixo da unção do poder de Deus, profetizou a gravidez dela,
e a gravidez aconteceu e a criança nasceu. Então, se ele tinha tanta intimidade com Deus a esse ponto, ele também teria intimidade com Deus para agora responder às indagações que estavam em sua alma. Então, ela se jogou nos seus pés, e a sua angústia era tamanha que Deus não revelou nada ao profeta Eliseu. E olhe que Eliseu era um homem a quem Deus revelava as coisas antes de acontecer. Eu poderia, essa live não vai me permitir ter tempo para mostrar para você, por exemplo, quando o próprio Geazi foi buscar as recompensas de Naamã, e Deus revelou para o profeta Eliseu. Quando o rei da Assíria fazia planos para atacar Israel, para atacar Samaria, e Deus revelava os planos do rei ao profeta Eliseu. Eliseu era esse tipo de homem, mas neste caso, Deus não havia revelado para o profeta Eliseu. Glória a Deus. Aí ela desabafa. A outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui, como lição de como agir no meio da adversidade. Eu já falei e vou repetir. Saiba com quem vai desabafar. Olha como ela desabafa. Pedi eu a meu Senhor algum filho? Ele diz. Não, ela continua. Não disse eu, não me enganes? E ele não respondeu nada a ela. Por que ele não respondeu nada a ela? Porque ele sabia que as palavras dela estavam embasadas na verdade e no seu sofrimento. Esta mulher que estava em sofrimento. E ele então não respondeu nada a ela. Por isso que ele era a pessoa certa para ela falar. Essa mulher, portanto, acertou em não conversar com o marido, em não conversar com o secretário, só conversar com o profeta, porque só o profeta tinha esta maturidade para ouvir aquela mulher, não responder no calor das emoções dela, mas responder de acordo com aquilo que ela necessitava naquele momento. É isso que você precisa entender. Muitas pessoas não têm maturidade para nos ouvir no meio da adversidade, porque também não têm maturidade para agir de maneira correta ao momento em que nos ouve. Então, olha o que acontece. Ele então manda, olha o que ele diz aqui no versículo 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Eu estou finalizando. A última postura é saber onde a bênção está, onde o milagre está. Olha o que o profeta faz. Pega o bordão dele, o cajado, toma aqui, Geazi, vai lá, corre depressa, não saúde ninguém pelo caminho, vai na casa dessa mulher, onde está o menino, coloca o meu bordão e o menino vai. Mas ela disse assim: ora, se o rapaz estava saindo com a missão de operar um milagre em nome do profeta, qualquer pessoa sairia euforicamente ao lado do rapaz que tinha, entre aspas, a unção para operar o milagre. Tinha, entre aspas, a autorização do sacerdote, do profeta. Estava debaixo da autoridade espiritual do profeta para operar um milagre. Mas essa mulher sabia onde de fato o milagre estava. E ela disse: olha, sabe de uma coisa? O senhor pode mandar quem o senhor quiser, mas eu sei que o milagre está com o senhor. Eu não vou sair perto do senhor. A última coisa que eu quero compartilhar com você nesta live
não se precipite. Saiba com quem está o milagre. Não saia de perto de quem Deus revestiu de autoridade para abençoar a sua vida e para liberar o milagre de Deus para a sua vida. É como dizer para você, não saia do lugar da bênção. Fique no lugar certo. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o Geazi chegou lá, não aconteceu nada. E o milagre só aconteceu quando o profeta chegou. E eu gosto do versículo 36, que diz assim: então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Glória a Deus. Muito me alegra essa parte do texto, porque mostra que essa mulher agiu de forma tão prudente, tão controlada emocionalmente. Essa mulher tinha um foco. Essa mulher sabia o que queria. Essa mulher sabia onde estava a bênção. Ela sabia onde estava o milagre. Ela não se afastou do homem de Deus. Ela fez como o próprio Eliseu tinha feito com Elias anos antes. Quando Elias disse a Eliseu: olha, eu vou ser tomado de você, fique aqui. E Eliseu disse: eu não te deixarei, eu não me apartarei de você, até que o Senhor tenha tomado o Senhor de mim. E Eliseu insistiu em continuar na companhia do profeta Elias. Essa mulher insistiu em ficar ao lado do profeta. Ela disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela foi junto com o homem de Deus. E no final foi o homem de Deus que operou o milagre na vida daquela criança, trazendo aquela criança à vida. Me permita dizer, o milagre de Deus está chegando para você. Assuma as posturas. Tenha atitudes de um homem e de uma mulher de Deus. Tenha equilíbrio emocional. Faça a sua parte neste processo. Saiba a quem procurar. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, operará um milagre na sua vida. Me permita orar por você. Pai justo, santo e eterno, nós pregamos a Tua palavra nesta tarde. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é poderosa e eficaz. A Tua palavra que sara, a Tua palavra que cura. E nós te pedimos agora, Senhor, que esta palavra entre no coração de quem a ouviu, operando o milagre que somente o Senhor pode operar. Esta pessoa que está em tribulação, nós pregamos nesta tarde sobre como agirmos no meio da adversidade. E nós te pedimos agora que esta palavra fique gravada na tábua do coração dessa pessoa, de maneira que ela saiba como agir no meio da adversidade, de maneira que ela receba a cura, o milagre, a bênção de Deus. Deus, visita esta pessoa agora neste leito de hospital, nesta cadeia, onde quer que essa pessoa esteja agora, que ela receba um milagre da tua parte. Se ela não encontrou Jesus ainda, que ela o encontre agora. Ó Santo Espírito de Deus, fale ao coração dessa pessoa nesta hora, para que ela se volte para ti e receba a maior dádiva da sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Deus amado, Deus querido, visite esta pessoa com milagre, abrindo uma porta de emprego, uma porta financeira, visitando essa família nesta hora, visitando este casamento,
libertando essa vida que está escravizada pelo álcool, pelas drogas e por tanta coisa que oprime e prende esta pessoa em um mundo de derrotas. Em nome de Jesus, quebra essas cadeias agora, Senhor. Na autoridade do teu nome, lance por terra o poder do inimigo sobre esta pessoa. Liberta esta pessoa pelo poder do nome precioso de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos.